Deus é grande, Deus é maravilhoso. Our God is a God of unlimitation. O nosso Deus é um Deus sem limites. Our God is. No seu ministério, It can happen in your city. seja na sua cidade. God is doing great. Deus tem feito grandes coisas. God is alive. Deus está vivo. God is alive over Brazil. Deus está vivo no Brasil. God is alive over America. Deus está vivo aqui nos Estados Unidos da América. God bless America. Deus abençoe esse país. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. God bless your city. Deus abençoe a sua cidade. God bless your family. Deus abençoe a sua família. God bless your ministry. Deus abençoe o seu ministério. Can you say Será que você amen? pode falar um amém? I believe it. Eu creio. I believe it. Eu creio. I believe it. Eu creio. I receive E it. eu recebo. Tonight, let's enlarge your heart. Nessa noite vamos abrir o nosso coração. Vamos alargar o nosso coração. Amen. Amém? Enlarge your heart. Alargue o seu coração. Enlarge your faith. Alargue a sua fé. Enlarge your mentality. Alargue a sua mentalidade. Can you say amen? Pode falar amém? Are you ready? Você está pronto? I asked a guy back there. I don't ask you. Eu perguntei lá atrás, não perguntei você. Because they need to prepare something. Okay, why don't you turn to, now is 9 o'clock. Agora são 9 horas da 9 p.m. noite. Usually I preach for 3 hours. Normalmente eu prego por 3 horas. So tonight we're going to end at 12 at midnight. Então nessa noite nós vamos terminar à meia-noite, ok? Please ask permission from your wife, your parents back there. Peça permissão para sua esposa, para os seus pais, Because you are so lovely. You are so good. porque você é tão abençoado e tão amado. I'm going to cut down the 3 hours to be 2 hours. Eu vou cortar as 3 horas para 2 horas, amém? If you give me some amen, hallelujah all the time, Se você me der um amém ou aleluia o tempo todo, I can cut down my preaching time to be 1 hour. eu vou cortar o meu tempo de pregação para 1 hora. If you give me a big smiling all the time during my preaching, E se você sorrir para mim o tempo inteiro durante o tempo que eu estou pregando, and also you say amen, hallelujah all the e time, se você falar amém e aleluia o tempo todo, I can cut down my preaching time to 40 minutes. eu vou cortar o meu tempo de pregação para 40 minutos. I want to bless you. Eu quero te abençoar nessa noite. But anyway, after our preaching, you have enough time to worship the Lord. Mas, em todos os casos, depois da minha pregação, você tem tempo suficiente para continuar adorando ao Senhor, amém? We invite our sister to lead praise and worship again. Nós vamos convidar a nossa irmã para liderar o louvor e adoração de novo. Because you like to run, right? Porque você gosta de correr, certo? Run and dance, run and dance. Correr e dançar, correr e dançar. Do you have enough energy to run and dance? Você after tem the mais service? energia para correr e dançar? Are you sure? Are Você you tem sure? certeza? Are you sure? Você tem certeza mesmo? I'm not so sure. Eu não tenho muita certeza quanto a você, não. Anyway, okay, please be ready. Por favor, esteja pronta. So we can worship, praise the Lord until midnight. Para que nós possamos louvar e adorar ao Senhor até meia-noite. But I preach only 40 minutes. Mas eu vou pregar apenas 40 minutos. Let's turn to the book of Genesis, chapter 1. Genesis, chapter 1, Gênesis 1, verses 27, 28. versículo 27 e 28. God created man in his own image. And in the image of God, he created him, male and female. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou,
homem e mulher os criou. My Bible said that only two genders, Yeah. only two sex, Minha Bíblia somente relata dois sexos, male and female. macho e fêmea, homem e mulher. He created them, Ele os criou. and God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Hallelujah. Aleluia! The living creatures must grow. As criaturas... The living creatures must grow up. As criaturas têm que crescer. I need more of his mic on my monitor here. You can cut some of mine. Put more of him. Go ahead. Sorry. So I forgot already. The living creations must Yes. grow. When you drop down the mango seed into the ground, Quando você planta uma semente de manga no solo, eventually it must grow to become a mango tree. eventualmente, com certeza aquela semente crescerá para se tornar uma árvore, uma mangueira. And then the mango tree produce fruit, mangoes. E aquela mangueira irá produzir frutos, mangas. The living church must grow up anyway. A igreja viva tem que crescer de qualquer maneira. If the church of Jesus cannot grow, it means that there is something wrong. Se a igreja do Senhor Jesus não crescer, significa que tem algo errado. The cell groups must grow. As células têm que crescer. If the cell groups doesn't grow, it means that there is something wrong inside. Se a célula não cresce, significa que tem algo errado dentro. I truly believe in the fruitfulness. Eu creio verdadeiramente em frutificação. Whatever God's people do must bear much fruit. Tudo Hallelujah. que o povo de Deus faz tem que ter muitos frutos. Amém? Can you say amen? Amém? Your nickname is O seu apelido é... fruitful. Vocês não precisam de mim? Frutífero. And the last name is forever. E o último nome, o seu primeiro nome é frutífero. E Say o seu toge- sobrenome é para sempre. Amém? Say together, fruitful forever. Diga, frutífero para sempre. And you can find your name in the Bible all everywhere. E você pode encontrar o seu nome na Bíblia em todos os cantos da Bíblia. Fruitful, fruitful, and fruitful. Frutífero, frutífero e mais frutífero. Tell your neighbor, be fruitful forever. Diga ao seu vizinho, seja frutífero para sempre. If we build a biblical church, E se nós construímos uma igreja the bíblica, church will be fruitful forever. a igreja tem que ser frutífera para sempre. If we build the right way, in the right way, Se você constrói e edifica da maneira correta, build strong and biblical church. você edifica uma igreja forte e bíblica. And sooner or later, or very soon, the church of Jesus must grow, be fruitful and forever. E com certeza, a igreja do Senhor Jesus irá crescer, irá avançar e terá frutos para sempre. Amém? Let me suggest to you 7 dimensions of growth. Deixe-me compartilhar com você 7 dimensões de crescimento. So when we want to see the church grow, we love to see 7 dimensions, 7 areas of church growth. Porque se nós queremos que a igreja cresça, nós temos que conhecer essas 7 dimensões de crescimento da igreja. Okay, follow me closely. The first one, growth in quantity. A primeira dimensão de crescimento é crescer em quantidade. The Bible says in Genesis chapter 1 verse 78, just now we read it, the Bible says, be fruitful and increase in number. A Bíblia diz em Gênesis, agora que nós acabamos de ler 26 e 27, no versículo 28, perdão, crescei e multiplicai. That is original blessing given to you.
Essa é a bênção original de Deus para a sua vida. That was the first blessing Essa foi a primeira bênção de Deus. in the first chapter of the Bible. No primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo da Bíblia. That is original blessing given to man. Essa é a bênção original que foi entregue ao homem. So that is before the fall of man. Antes da queda do homem. So God wants to bless us. Deus nos abençoa. Be fruitful and increase in number. E Deus nos disse, cresça e multiplique-se. To be the head, not the tail. Para ser a cabeça e não a cauda. To be the overcomer, not the loser. Para ser o vencedor e não o derrotado. To be the champion for Jesus. Para ser um campeão para Jesus. Brazilian football team failed. O time da seleção brasileira falhou. But the church of Jesus cannot fail. Mas a igreja de Jesus não pode falhar. We can be the champion for Jesus. Nós podemos ser campeões para Jesus. And God never disappointed you. E Deus nunca nos desaponta. Amen and amen. Amém, amém. So you see in the book of John 15:8. Então, no capítulo de João, This is to my Father's glory that you bear much fruit. John chapter 15 verse 8. João 15:8. É da vontade de meu Pai que vocês deem muitos frutos. So when we bear much fruit, we give all the glory to God. Para que Hallelujah. quando nós dessemos muitos frutos, nós dessemos muita glória ao Senhor. This is the internal growth. Tem um crescimento interno. The growth in the church of Jesus. O crescimento da igreja de Jesus Cristo. So we love to see the church attendance increasing in number. Então nós amamos ver e precisamos ver o crescimento da frequência na We igreja. love to see the cell attendance increasing in number. Nós amamos ver o crescimento da presença nas células, da When frequência nas when the células. church of Jesus has life and remain in Him. Hallelujah. Quando a igreja do Senhor Jesus tem vida e permanece nele, isso acontece. In 1981, Em 1981, when we started our first church in Bangkok, Thailand, quando nós começamos a nossa primeira igreja em Bangkok, Tailândia, we had 5 people. nós tínhamos 5 pessoas. All of them were working people. Todos eles trabalhavam secularmente. There was no full-time pastor at all. Não tinha um pastor tempo integral. We prayed together for 6 months. Nós oramos juntos por 5 meses. I have a pen here. Hallelujah. Because I jump too much. I dance too much. So we prayed together for 6 months. Então nós oramos juntos por 5 meses. And then we started the first service in September. Então nós começamos first service, First service. o primeiro culto em setembro. And then there was 17 attendants. E nós tínhamos 17 pessoas naquele primeiro culto. Only 5 out of 17 were committed people. Somente 5 dos 17 estavam comprometidos com a And the igreja. rest of the people are visitors. E o resto, os 12 eram visitantes. Every Friday night we pray, knock the door of the heaven. Toda sexta à noite nós orávamos batendo nas portas do céu. And then God spoke to us. E Deus nos disse, This coming Sunday, you're going to have 20 people. nesse próximo domingo vocês terão 20 pessoas. When Sunday came, E quando o domingo veio, we had 20 people exactly. nós tínhamos 20 pessoas exatamente. God answered our prayer. Deus responde às nossas Friday orações. night we pray again. Sexta noite nós oramos de About novo. 5 people. 5 pessoas. Lord, help us to grow. Senhor, nos ajude a In crescer. Jesus' Em name, nome de Jesus. we need your Nós power. precisamos do teu poder. And God spoke to us in the prayer meeting. E Deus falou conosco na oração. This coming Sunday, Nesse, you're going to have 25 people. nesse próximo domingo vocês terão 25 pessoas. We believe it. Nós cremos We naquilo. receive it. Nós recebemos And then aquilo. Sunday came. E aquele domingo veio. We got 25 people. Nós exactly. tínhamos 25 pessoas exatamente. Aleluia! Aleluia! God has been with us in the beginning. Deus, desde o início, esteve conosco. We jump into faith. Nós mergulhamos na We fé. jump into faith in the ministry. Nós mergulhamos pela fé no Friday ministério. night we pray again. Sexta noite nós oramos de 5 novo. people. 5 pessoas. And our children who were the baby sat there. E as nossas crianças que eram Sleeping bebês there. sentados lá, Together. juntos. Overnight prayer meeting. A vigília durante toda a noite.
And then God spoke to us. E Deus falou conosco. This coming Sunday, Nesse próximo you're domingo, going to have 30 people. vocês terão 30 pessoas. 30. 3-0. Sunday came. Domingo We veio. got 30, 30 Nós people tínhamos exactly. 30 pessoas naquele culto. Hallelujah. Aleluia! We were so excited. Nós estávamos tão alegres, tão felizes. Our bones were excited. Our bones. Os nossos ossos se alegravam no Senhor. Our tummy was so excited. A nossa barriga, o nosso ventre estava tão feliz, tão animado no Senhor. Eu vou usar a palavra excitado, vocês me entendem o contexto. Then we pray again E aí nós oramos de novo. for 5 people, 5 pessoas. and God spoke to us. E Deus falou conosco. Now, you're going to have 52 people, Agora vocês terão 52 pessoas. not 50, Não 50. 52. 52. Sunday came. Domingo veio. During praise and worship, Durante o louvor e a adoração, we count the numbers of attendance. nós contamos as pessoas. We got 51, Nós tínhamos 51. not 52. Não 52. Where was the missing person? E cadê a pessoa que estava faltando? Then we sent a guy to the toilet to see the last person. Aí, nós enviamos um dos membros da igreja lá para fora, para Tailândia, para procurar. Para onde? Bathroom? A bathroom toilet. Para o banheiro. No toilet, desculpa. Para did- procurar quem estava faltando. What did you say? Thailand. Toilet. Yeah. Yeah. Toilet in Thailand. Toilet in Thailand. Yeah. And then we could not find anyone there. E nós não achamos ninguém lá. God said 52. Deus nos disse Not 52. 51. Não 51. He never broke the promise. E Deus até aquele momento, e Ele nunca quebrou a palavra dele, a promessa dele And conosco. then the speaker came up to the stage. E aí o irmão queria compartilhar, subiu para pregar. And then the last person who was an auntie E aí uma velhinha, coming to church. a última pessoa que era uma velhinha, começou a entrar na igreja. That Sunday we have 52 E aquele people. domingo nós tínhamos 52 pessoas. Hallelujah, Aleluia, aleluia! God is alive. Deus está vivo. We just have simple walk with God. Nós só temos que andar e caminhar com o Senhor. We put the banner, our vision on the banner here. E nós colocamos um banner com a nossa visão aqui. 685 churches by the year 2000. 685 igrejas até o ano 2000. We were in 1981. Nós estávamos em 1981. It means that we had 20 years. come. Significa que nós tínhamos 20 anos ainda pela frente. We have 5 people. Nós tínhamos 5 pessoas. When the people came to the church, they thought that we were crazy. E quando as pessoas entraram na igreja aquele dia, eles pensavam que nós éramos loucos. They thought that the pastor and the pastoral team have a problem of mentality. Eles pensaram que o pastor tinha um problema com a mente dele. Ele era doente mental. How come 5 people want to plant 685 churches Como- throughout the whole nation? Como que 5 pessoas podem querer plantar 685 igrejas na nação inteira? We reply to them, E nós falamos para eles: yes, we are crazy. sim, nós somos loucos. We are crazy people. Nós somos pessoas loucas. But we are crazy for Jesus. Mas nós somos loucos por Jesus. We are crazy for Jesus. Nós somos loucos por Jesus. And then it was done. E aí aconteceu, se cumpriu. In 1996, Em 1996, 3 years ahead of time, 3 anos à frente, God was gracious to us. Deus foi gracioso conosco. When we have a heart for it, God will open the door. 3 anos antes de nós completarmos antes do ano 2000, Deus foi gracioso conosco, porque nós tínhamos um coração grato ao Senhor. God will open the door for you as well. E quando você tem um coração grato ao Senhor, Deus irá abrir as portas para você Can também. you say amen? Será que você pode falar um amém? When we build a biblical church, Quando nós construímos uma igreja bíblica. hallelujah. Number 2, Segunda coisa, growth in quantity, in Cres- quality. crescimento em qualidade. When we have a quality, we're going to have a quantity as a consequence. Quando nós temos qualidade, nós teremos quantidade como consequência. Hallelujah. Aleluia!
What is the quality that we love to see in the church? O que é a qualidade que nós amamos ver na igreja? We want to build our people to be God's likeness. Nós queremos edificar o nosso povo para ser tal qual o Senhor é. The Bible says God created man in His own image. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua própria imagem. We want to see our people become more mature. Nós queremos ver as nossas pessoas se tornarem mais maduras. We want to see commitment in the church. Nós queremos ver compromisso na We igreja. want to see sacrifice in the Nós church. queremos ver sacrifício na I igreja. don't understand when people get converted and don't want to become committed people. Eu não entendo quando pessoas se convertem ao Senhor Jesus, mas não querem ter um compromisso com o Senhor I don't Jesus. understand. Eu não consigo entender isso. When we walk with Jesus, when we follow Jesus, Quando nós seguimos a Jesus, it means 100%. significa que 100% nós temos que entregar a Ele. It's not 50%. Não é 50%. It's not half-hearted. Não é só com a metade do coração. It's É wholeheartedly. totalmente, de todo o 100%. seu coração. 100%. 100% commitment. 100% de compromisso com Ele. Hallelujah. Aleluia! King Saul followed God with our heart. O rei Saul seguiu ao Senhor sem o coração. King Solomon followed God half-heartedly. O rei Salomão seguiu ao Senhor com a metade do seu coração. But David followed God wholeheartedly. Mas Davi seguiu ao Senhor com todo o seu coração. A man after God's heart. Por isso ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. When we converted, accepted Jesus, Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus e nos convertemos, we committed to Jesus. nós estamos comprometidos com Jesus. And also we committed to the body of Jesus. E nós- That is the church of Jesus. E ao mesmo tempo nós estamos comprometidos com o corpo de Cristo, que é a igreja. Am I right? Amém? We cannot separate between the head and the body. Nós não podemos separar a cabeça do corpo. Who is the head of the church? Quem é a cabeça da igreja? Jesus. Jesus. So it means that when we commit to the head, we commit to the body automatically. Então significa que automaticamente, quando nos comprometemos com a cabeça, nos comprometemos com o corpo. We cannot separate. Nós não podemos We separar. cannot cut off the head Nós out não- of the body. Nós não podemos cortar a cabeça do corpo. Am I right? Tô certo? When we commit to Jesus, we commit to the body of Jesus. Quando- That is the church of Jesus. Quando nos comprometemos com a cabeça, nos comprometemos com o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. So all the believers must commit to the local church Então todo crente tem que ser comprometido com a igreja local and the leaders of the church. e com os líderes da igreja. That's why I say I don't understand uncommitted people. Por isso que eu falo que eu não consigo entender pessoas sem compromisso. Commitment is the biblical. Compromisso é bíblico. Uncommitment is unbiblical, is sinful. E não ser comprometido, a falta de comprometimento é fora da Bíblia. E também é pecaminoso. In the secular world, they don't like commitment. Lá no mundo, lá fora, eles não gostam de compromisso. Am I right? Tô certo ou não? But in the kingdom of God, we love to see the commitment. Mas no reino de Deus, nós amamos ver o compromisso. Let's imagine Vamos imaginar algo. you stay at home, Você fica em casa. and then after midnight, the stranger knock the door of your house. E depois da meia-noite, alguém vem e bate a porta da sua casa. And then you open the door. E você abre a porta. That guy, that person has only head, without body. E aquela pessoa só tem a cabeça, não tem corpo. Can you welcome them? Você vai recebê-lo na sua casa? No. Não. And you ask him, where is your body? Você vai perguntar, onde é que está a sua cabeça, o seu corpo? And he said, my body is coming tomorrow. Ele fala, o meu corpo está vindo amanhã. Now the head come first. Mas a cabeça vem primeiro. This man can be like a zombie. Esse homem deve ser um zumbi. And then next day, E o próximo dia, another guy knocked the door of your house. alguém bate de novo na porta da sua casa. You open the door. Você abre a porta. Uh-oh. You just see the body without head. Você só vê um corpo sem cabeça.
And you ask him, E você pergunta, where is your head? cadê sua cabeça? And he said, my head came yesterday. E ele fala, minha cabeça veio ontem. Did you see my head? Você viu minha cabeça por aí? Now this is the body. Now today this is the body turn. Então minha cabeça veio ontem, hoje é a hora do corpo. You cannot accept, you cannot welcome him. E você não aceita alguém assim, você não aceita The isso. body and the head and the body come A together. cabeça e o corpo vêm juntos. When you welcome him, you welcome the whole life, the whole body. Quando você o recebe, você recebe o corpo todo, completo. I make sense? Isso faz sentido para você? So that's why when we commit, we accept the head, we accept the body. Por isso que quando nós recebemos a cabeça, nós recebemos o corpo. We commit to Jesus, we commit to the church of Jesus. Nós temos Hallelujah. compromisso com o Senhor Jesus, nós temos o compromisso com a igreja de Jesus. Amém? So we love to grow in understanding, in maturity, in faith and commitment as well. Então nós gostamos de crescer em compromisso e maturidade também. Hallelujah. Aleluia. There was a Muslim family, Tinha uma família muçulmana. and then later on the wife and the 2 children converted, accepted Jesus. E a esposa e 2 crianças se converteram ao Senhor Jesus. And the husband, no. E o marido The não se husband converteu. hate the wife and the children. The husband hate Ok. E o marido bateu na esposa e nas crianças. and asked them to say bye-bye to Jesus. E falaram para eles falarem tchau, tchau para Jesus. And then came back to Muslim. E para voltar para o islamismo. The wife insisted. E a esposa insistiu. And the 7-year-old girl insisted to follow Jesus. E aquela criança de 7 anos de idade insistiu também em seguir a Jesus. Also, the 7-year-old carry a baby, carry a younger sister who is a baby. E também a de 7 anos de idade estava carregando um bebê. And then eventually, E eventualmente, finalmente, the husband killed the wife. o marido matou a mulher. Shoot at her. Deu um tiro nela. And then he buried her under the sand. E ele a enterrou na areia. And then bury her. E aí enterrou-a. And then the 7-year-old girl cried. E a garota de 7 anos de idade começou a chorar, Carry a baby, a younger sister. segurando a irmã mais nova. And the father turned to her. E o pai virou para ela Now it's your turn. e falou: agora é a sua vez. You need to make a decision right now. Você tem que fazer uma decisão agora, tomar uma decisão If agora. you follow Jesus, Se você segue a Jesus, I'm going to bury you alive. eu vou te enterrar viva. You can change. Você pode mudar a sua mente. And the girl said, no. E ela falou: não, I'm going to follow Jesus. eu vou seguir a Jesus. I'm going to follow Jesus. Eu vou seguir a Jesus. And then the father bury her, carry her and throw into the hole, bury her alive. E o pai pegou aquela garota de 7 anos de idade, jogou no buraco e a enterrou viva, Together with the baby, with the younger sister. junto com a outra bebê. And then bury them with the sand. E aí cobriu-as com areia. 7 days later, 7 dias depois, a neighbor came to this place and dig the sand. um vizinho chegou naquele lugar e foi lá desenterrá-las. Começou a Just mexer. in order to bury another dead person. Ele começou a Another dead cavar. Ele person começou. who very old. Ele and começou passed a away. cavar naquele lugar para enterrar outra pessoa muito velha que já tinha morrido. And his neighbor dig the sand. E ele começou a cavar. And then discovered the girl alive. E ele descobriu que tinha uma garota viva lá embaixo. The girl and the baby still alive. A garota e o bebê estavam vivas. And they pull her up. E ele as tirou. on. E ele falou: venha, Come on. venha. My good girl, come on. Oh, meu Deus, vem aqui. And then interview. E aí ele perguntou para ela: What were you doing there? o que você estava fazendo lá dentro? How long have you been there? Tem quanto tempo que você está lá? And the girl says 7 days already. E ela falou: 7 dias. But 7 days you're still alive. Mas 7 dias você está viva. And your younger sister who is a baby alive. E a sua irmã bebê está viva. Amazing. Isso é Miracle. incrível. Milagre. Who feed you? E como é que você fez? Quem é que te deu comida? 7-year-old girl said that. E a garota de 7 anos disse: Yes, there was a man sim, tinha um homem with a white robe.
com uma vestidura branca, visited me, manto branco, e ele me visitava. and feed me every day, E every meal. ele me dava comida todos os dias, várias vezes por And he dia. gave me the air to breathe. E ele me deu ar para viver, para respirar lá embaixo. And then the guy asked her, what about the baby? Who feed her? E ele perguntou para ela, e o bebê? And the girl said, E a garota disse, that person wake my mom alive. aquele My mom. homem acordava minha Wake her mãe up. todos os dias para dar comida para o bebê. And the mother feed the baby E a minha mãe alimentava o bebê for 7 days. por 7 dias. But I received the spiritual food. E eu comia uma comida espiritual. My sister baby received the mother's milk. E a minha irmã recebia o leite da minha mãe. God is alive. Deus está vivo. God is alive. Deus está vivo. God is alive. Deus está vivo. Hallelujah. Amém, aleluia. Hallelujah. God is alive. Aleluia. Tonight, Nessa noite. if your business, Correto. your ministry Nessa noite, se o seu negócio, a sua empresa, o Was- seu ministério was buried down there, estava enterrado lá embaixo. tonight there is a hope. Nessa noite há uma esperança. There is a trust Há uma fé. that God can raise you up. Há uma chance que Deus vai te God restaurar. can raise you up Que Deus irá te restaurar. from the bottom of the darkness. Lá do fim do túnel. You Do may fim do have, poço, fundo do poço. you may have a broken family, Talvez você tenha uma família destruída. divorce and separation. Divórcio, separação. And your family was so down, was buried alive. E a sua família está enterrada. Your husband, O seu marido, your wife a sua esposa, mistreat you, maltratou treat you você. wrongly, Tratou badly. você de uma maneira errada, uma maneira má. Tonight there is a hope. Nessa noite há uma There esperança. is a trust Há uma confiança that God gonna bring you out and raise you up. de que o Senhor irá te tirar dessa cova que você está God gonna vivendo. open the little hole for you. O Senhor irá abrir o buraco para que você saia de lá. God gonna rescue you. Deus irá te resgatar de lá. Can you say Será que você amen? pode falar amém? Hallelujah, Aleluia, hallelujah. aleluia. So we love to be growing in faith and trust in the Lord. Então nós precisamos crescer em fé e em confiança para com o Senhor. Thirdly, growth in mission, Em terceiro lugar, crescimento em missão, including domestic and international mission. incluindo missão doméstica e internacional. So I truly believe that this era is a time for mission. Eu creio que essa era em que nós vivemos é um tempo para missões. It's a time for church planting. É um tempo para a plantação de igrejas. It's a time for mission. É um tempo para missões. Let me show you the global moves of God. Deixa eu te mostrar o movimento global do Senhor. When I look at the book of Acts, Quando eu olho lá no livro de Atos, I see 3 moves here, eu vejo 3 moveres aqui. 3 periods here. 3 períodos aqui. You can see in the book of Acts, Você pode ver lá no livro de Atos. in Acts chapter 2, Atos versículo 2. outpouring of the Holy O Spirit. derramar do Espírito Santo. Speak in tongue. Começaram a falar em línguas. They were filled with the Holy E Spirit. eles foram cheios do Espírito And Santo. then move to the second move. E aí eles moveram para o segundo God mover. moved in the book of Acts. Deus se moveu no livro de Atos. That is the second move of church growth. É o segundo mover de crescimento de igreja. They were increasing in numbers. Eles estavam crescendo em números. Am I right? Tô certo ou não? It happened in chapter 2, verse 47. Lá no versículo 2, capítulo 2, versículo The 47. people got saved every day. As pessoas And then they moved to the third one. foram salvas. E aí eles foram para o terceiro. From chapter 19 onwards. Pro versículo Sorry, 15 onwards. do versículo verse 15 or chapter 15? Chapter 15 onwards. Versículo 15, capítulo 15 para frente. That was the move of the mission. Foi um mover de missões, um mover missionário. They preached the gospel to the Gentiles. Eles pregaram o evangelho aos gentios. Paul has planted many churches. Paulo plantou várias igrejas. Nowadays, come to the modern time. E agora nós voltamos para o tempo Come to the modern time. para esse tempo em que nós vivemos. Since 19th century in the world. Olha lá, vai pesquisar o século XIX. The first move happened here O primeiro mover aconteceu in aqui, 1906.
Em 1906, What happened there? o que aconteceu lá? That Azusa Street, O avivamento da Rua the Azusa, outpouring of the Holy o Spirit derramar do Espírito Santo, came to the people at the Azusa Street. veio para as pessoas naquela igreja da Rua You, Azusa. you can see the parallel picture with the book of Acts. Você pode ver uma imagem paralela do livro de Atos. And after 1906, E depois de 1906, the Pentecostal movement arise. o mover pentecostal foi levantado. And then they moved to the second one. E aí eles entraram no segundo mover, 1958. 1958. That one 1906. Aquele 1906. 1958. 1958. What happened? O que aconteceu? The largest church happened in Korea. A maior igreja do mundo nasceu na Coreia. Yoido Full Gospel Church. Lá na Yodo, a igreja do Evangelho Pleno de Yodo. David Cho Young-gi was a pastor. O pastor David Young Cho era o pastor lá. After 1958, Depois de 1958, there were a lot of mega churches. muitas mega igrejas surgiram no mundo. Oh, the pastors like to talk about church growth. E os pastores gostam de falar sobre crescimento de They like to igrejas. talk about mega church. Eles gostam de falar de mega igrejas. 10,000 people, 20,000 10 people. mil pessoas, 20 mil pessoas. Now, E agora? the Holy Spirit moved to the third one. O Espírito Santo moveu para o terceiro. Since the year 2000, No ano 2000, that is the move of church planting é o mover de plantação de igrejas and mission. e missões. And I can sense that. E eu sinto isso. When I visit many countries, Ah. talk to the pastor about mission and church planting, they were responsive. Quando eu visito muitos países e converso e compartilho com os pastores sobre plantação de igrejas, todos eles dão uma resposta That positiva. amazed me. E isso é chocante para mim. In those days, they don't like mission and church planting. Nessa época aqui, eles não gostavam de missões e plantação de They igrejas. just focus on internal growth. Eles só focalizaram em crescimento interior, This is interno. my church, my boundary. Essa é a minha igreja, esse é o corpo. I want to see the church growth here. E eu quero ver essa igreja crescer aqui. They never look outside. Eles nunca olharam lá para They fora. love to see 10,000, 20,000 people. E eles gostavam e amavam ver 10, 20 mil They pessoas. never release the people out. Eles nunca liberavam as And pessoas now para all fora. the pastors change. Mas agora todos os pastores mudaram. When we talk about mission and church planting, they were responsive amazingly. Quando nós falamos de missões, eles têm resposta. Now God gonna move the pastor hearts. E agora Deus tem movido os corações dos pastores Make them have a passion for the church planting and mission. para que eles tenham paixão por plantação de igreja e missões. Am I right? Tô certo ou não? You can think about it. Você pense nisso. This is my personal analysis of the global move. Essa é a minha análise pessoal desse mover global. So we want to move with the mover. Então nós queremos mover com os moveres. Move with the mover. Mover com aquele que move, Flow que with cria the os Holy moveres. Spirit. E fluir com o Espírito Santo. When the Holy Spirit moves, we move together with Quando o Him. Espírito Santo se move, nós temos que mover junto com ele. That is the Holy Spirit's heartbeat. Dum, 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 dum. E esse é Heartbeat. o bater do coração do Espírito Santo. Tudum, tudum, Church tudum. planting and mission is God's heartbeat nowadays. Missões e plantação de igrejas é aquilo que está no coração de Deus hoje. Hallelujah, Aleluia, hallelujah. aleluia. And God gonna move all the pastors in the world to do that. E Deus irá mover todos os pastores do mundo para que isso aconteça. In mainland China. China. Lá na China. China is a communist. A China é um país comunista. We planted 9 churches in 9 cities. Nós plantamos 9 igrejas em 9 cidades. You know what happened? E sabe o que aconteceu? They were underground church. Eles eram igrejas Underground. subterrâneas. Underground is mean they need to be hidden in the house. Significa subterrâneo significa que eles estão escondidas em casas. And the government say that you cannot grow beyond 20 people. E o governo disse que nós não poderíamos crescer além de 20 pessoas. If you do that, I'm gonna check you. I'm gonna put you into the prison for 1 week. Porque se vocês passarem de 20 membros, eu vou te prender e vou te colocar na cadeia por uma semana. And the underground churches growing, keep growing. E aquelas igrejas começaram a crescer, a crescer e a crescer. They never fear the persecution. E eles nunca tiveram medo de perseguição. When the officers saw that, E quando os policiais viram aquilo, hold hands of the pastor to the prison. e eles pegaram o pastor e levaram para a cadeia. You know, our pastor there
were put into the prison all the time. O nosso pastor lá foi preso o tempo inteiro, ele era preso. It's like check in and check out. É a mesma coisa do hotel, ele chegava e saía. It's like they check into the hotel and check out of the hotel. É a mesma coisa, chega no hotel, faz o check-in e depois faz o check-out. If the officer did not see, it's okay. Se o policial não visse, estava ok. But when the officer saw that, Mas quando a polícia via, Pastor, pastor, you know você the result? Você sabe. Come on. Vambora. And put them into the prison. E colocava ele na cadeia. So they sleep into the prison all the time. Então ele estava preso o tempo inteiro. But they never fear. Mas eles nunca tiveram medo. They're never afraid of the persecution Eles nunca tiveram medo da perseguição and the sufferings. e dos sofrimentos. You know nowadays how many churches in mainland China? Sabe quantas igrejas nós temos lá naquela cidade, naquela província? 100 million churches in mainland China. 100 milhões de igrejas naquela província. Hallelujah. Uau, Hallelujah. aleluia. They're still alive. Deus está vivo. They are facing the suffering and the persecution. Eles estão vivos e eles têm encarado a perseguição e o sofrimento. But they still love the Lord. Mas eles continuam amando ao Senhor. Hallelujah. Aleluia. They are your brothers and sisters. Eles são os seus irmãos e irmãs. Amen. Amém? They are your brother and sister in another corner of the world. Eles são os seus irmãos e irmãs na outra esquina do mundo, outro canto do mundo. You see church growth in mission. Você vê o crescimento de igrejas, plantação de igrejas e missões. Number 4. Número 4. Now another growth in organization. Agora é uma nova dimensão, um novo nível, um crescimento em organização. In the book of Numbers, chapter 2, Lá no livro de Números, capítulo 2, Moses was grouping the whole Israelites into 12 tribes. Moisés tinha reunido todos os israelitas em 12 tribos. You see the organization there. Você vê a organização lá. You see the structure there. Você vê a estrutura lá. The church is organism and organization as well. A igreja é um organismo e uma organização ao mesmo tempo. When the church is so small, it may not need to be organized. Quando a igreja é muito pequena, talvez ela não tenha necessidade de ser muito organizada. But when the church is growing big, they need to be organized. Mas a partir do momento que a igreja começa a crescer, eles precisam dessa organização. Otherwise, it will be messy and chaotic. Porque senão vai ser caótica e bagunçada. So we cannot ignore organizing and structuring. Então nós não podemos ignorar organização e estrutura. You know, in your house, when the house is big and full of many people there, you need to organize your house. Quando você tem uma casa e essa casa tem um monte de gente morando lá, você tem que ter organização dentro daquela casa. So when you want to find out something, you can find it easily because you organize your things. Para que quando você procura algo naquela casa, venha procurar algo naquela casa, você vai achar, porque está organizada. So when the light is off in your house at night, para que quando as luzes sejam desligadas na sua casa à noite, right? When the light is off, quando a luz é the first desligada, thing that you want to find is candle or torch. Para que quando acaba a energia na sua casa, a primeira coisa que você precisa achar é um fósforo e uma vela. So during the darkness, if you organize your house, you can find them easily. Então isso quer dizer que se a sua casa é organizada, quando estiver tudo no escuro ali, um breu total, você vai conseguir encontrar as coisas. If you don't organize your house, when the light is off, you're gonna try where is the candle, where is the Se torch. você não organizar a sua casa, quando a luz se acaba lá, você vai sair procurando onde é que está o fósforo, onde é que está as velas, onde é que estão as velas. So we can organize our work as well. Então nós podemos organizar o nosso ministério, a nossa igreja também. Number 5, Número 5. the church growth in new ministry. Aí, o crescimento da igreja em novos ministérios. So we love to reach out to the new group of people, Para que nós possamos alcançar novos grupos de pessoas. including the hospital ministry, O ministério em hospitais, prisons ministry, ministério em prisões, student ministry, ministério para os and estudantes so on. e muitos outros. I have experience in those areas. Ah,
I have experience in those Eu those tenho, ministries. eu tenho experiência nesses ministérios. A group of the wives have hospital ministry. Um grupo de irmãs tem das esposas tem um ministério nos hospitais. They go to the hospital very often to visit the patient there. Constantemente elas vão aos hospitais para visitar os pacientes lá And share the gospel to the patient. e compartilhar o evangelho com os pacientes. The hospital give the permission to our people. O hospital dá permissão para o nosso povo entrar lá. They welcome them. Eles são bem recebidos. And also in the prisons, E também na prisão. of course, the chief of the prison give the permission to godly people to share the gospel to the prisoners. Com certeza, o chefe da prisão dá liberdade para o povo de Deus compartilhar o evangelho de Deus com os prisioneiros. And nowadays we open the church there in the prison, E agora nós abrimos uma igreja dentro da prisão, free of charge. de graça. We don't need to rent the house or rent the room. Nós It's não, free of charge. nós não precisamos alugar nada lá, e é uma igreja mesmo nossa lá And dentro. also we go to the campus ministry. E nós também temos um ministério nos campos. There are about 30 universities just in Bangkok. Lá em Bangkok apenas nós temos 30 universidades. We have 3,000 students just in one university. Nós temos 3.000 estudantes em uma universidade apenas. We have the passion and vision to reach out to every faculties, every university in Bangkok. E há uma paixão no nosso coração e uma direção para alcançar cada universidade, cada campus naquela cidade de Bangkok. And then we set up the cell groups there. Então nós começamos as células lá, And then the group grow bigger. e as células cresceram. We set up the Christian clubs there. Nós começamos Christian clubs, the student clubs in the university. Student club. clubes de estudantes. Clubes de estudantes. I'm sorry. Yeah. And after that, E depois disso, we take over the student union, nós levamos a nossa palavra para a união dos estudantes. so that we can have authority to reach out more people. Para que eles possam nos dar autoridade para alcançar mais pessoas. And also we can use the resources of the university for the kingdom of God. E a universidade nos liberou os recursos deles para que nós possamos compartilhar o evangelho nas universidades. Aleluia. Aleluia. Thank you. Thank God for that. Obrigado, Jesus. Obrigado, number Deus, 6. por isso. Em número 6, The growth in leadership base. o crescimento em liderança, a base de liderança. Not only growth in church attendance and cell group attendance, Não apenas crescer no número de pessoas na igreja e nas células, but we like to see more leaders. mas nós gostamos e queremos ver mais líderes. 2 Timothy chapter 2 verse 2. 2 Timóteo 2:2. 2 Timothy 2:2. 2 Timóteo 2:2. Easy to remember. Muito fácil de se lembrar. Train the people who can train others as well. Treine pessoas para treinar outras. So the church can grow and become bigger according to the leadership base. Para que a igreja possa crescer e se expandir com essa base de liderança, essa estrutura de Look liderança. at this table. Olha essa mesa aqui. If I put the sand on the table, Se eu put the sand on the table, it can accommodate a little bit of sand. se eu coloco areia em cima da mesa, eu posso colocar um pouco de areia. But if I enlarge the table Mas se eu aumento a mesa and the table become bigger, e a mesa se torna maior, of course the table can accommodate the sands, com certeza more sands. a proporção que a mesa vai acomodar a areia vai ser muito maior. This table represents the leadership base. Essa mesa representa a base, a estrutura de liderança. When we expand and enlarge the number of leaders, we're going to have more chance to grow. Quando nós aumentamos essa estrutura de liderança, nós vamos ter um crescimento muito maior. So the key role of the leaders and the pastor is to make disciples and train up new leaders. Então o papel principal do líder, do pastor e do líder, é treinar discípulos para que eles possam se reproduzir em outros. Not just make disciples on the existing leaders, Não somente fazer discípulos nos líderes que eles têm hoje, but look for new leaders. mas procurar novos líderes. So every year we have the goal, right? Então a cada ano nós temos um goal, um alvo, certo? And usually we set the goal for church attendance.
Então, normalmente, nós temos um alvo para And frequência na igreja. and cell group attendance per year. E também frequência nas células. But let me suggest to you, Mas deixa eu te sugerir algo aqui. set the goal for leaders. Tenha um alvo de líderes, para How liderança many também. leaders that you want to see per year, every year? Quantos líderes você quer formar por ano? If last year we have 10 leaders, Se no ano passado você formou 10 líderes, this year we'd love to have more than 10 leaders. nesse ano nós vamos ter mais de 10 líderes. If every year we have 10 all the time, E se cada ano nós temos 10 o tempo inteiro, it means that the church has something wrong. significa que a igreja tem algo errado. How come we cannot produce new leaders? Por que nós não podemos produzir mais líderes? The mango tree must produce new mangoes every season. A árvore, a mangueira tem que produzir novas mangas todos os anos, toda nova temporada. When I spend time with my leadership team, Quando eu invisto tempo com o meu time lá, na liderança, I ask them, how many leaders now? eu pergunto para eles, quantos líderes agora? Show me your new leaders. Me mostre os seus novos líderes. Or just mention the name for me. Então, ou pelo menos mencione os When nomes I para look mim. at them, wow, it is the same persons. E quando eu olho aqui, eu falo, não, isso aqui são as mesmas 5 years pessoas. ago, they are here. The Sim. same persons. 5 anos atrás, esse pessoal estava tudo aqui. How come 5 years no new leaders? Como é que em 5 anos você não tem novos líderes? And also I ask them, E eu pergunto para eles, who are they? quem são eles? If you are male leader, Se você tem um homem you must líder, produce male leaders você tem que produzir homens more líderes. than Outros, female leaders. e se, mais do que... More than female leaders? Is Yes. that? Mais do que líderes mulheres. Because you are guys, you are male leaders. Porque você é um homem. And then there was a man. E aí tem um homem. Show me the leaders surrounding him. E aí me mostre os líderes que estão ao redor dele. 90% are female. 90% são mulheres. Something wrong. Tem alguma coisa What errada. happened to you? O que aconteceu com How você? come you cannot raise up the guys? Por que você não pode alcançar os homens? I don't want you to be like a James Bond. Eu não quero que você seja igual ao James Bond. You know James Bond surrounded by all the girls. Você sabe que o James Bond só tem mulheres ao redor dele. So we need to produce new leaders Então nós temos que produzir novos líderes. with the same gender. Com o mesmo sexo que nós somos. So female can produce female leaders. Para que as irmãs possam produzir irmãs líderes. Hallelujah. Aleluia! In Joshua chapter 1 verse 1, Josué capítulo 1, versículo 1. the Bible says God called Joshua, who is Moses' aide. A Bíblia diz que Deus chamou Josué, que era servo de Moisés. You can see Moses trained Joshua. Você vê que Josué foi treinado por Moisés. Elijah trained Elisha. Elias treina Eliseu. Paul trained Timothy and Titus. Paulo treina Timóteo e Tito. What about you? E você? What about you? E você? We must train up new leaders Nós temos every que day, treinar every novos year. líderes todos os dias, todos os anos. You are the factory. Você é uma fábrica de So you líderes. can produce new products Para que every você year. possa produzir novos produtos o tempo todo. Tell your neighbor, Diga ao seu you vizinho, are the factory. você é uma fábrica. And the factory have the role to produce new products. E uma fábrica tem a maneira de produzir novos produtos. Hallelujah. Aleluia! And from one person can multiply to others. Para que uma pessoa possa multiplicar-se em outras. Number 7, last one now. O último, número 7. Hallelujah. Are you with me, sir? Aleluia! Você está comigo aí? Don't keep quiet. Não fique calado. Keep smiling. Continue sorrindo. And say amen, hallelujah. E continue falando amém e aleluia. Because I'm going to take the promised land now. Porque eu vou te levar para a terra prometida agora. This one is the last one. Esse aqui é o último. The church growth in good influence to society. Um crescimento da igreja numa influência boa na sociedade. Matthew 5 verse 13. Mateus 5. The Bible says we are the salt of the earth. Mateus 5:13 diz que nós somos o sal da terra. The salt has a role to preserve the meat. O sal tem uma maneira de preservar, tem um papel de preservar a carne. And the salt must influence the meat. E o and sal tem preserve que it. influenciar a carne. And the salt must be mixed up with the meat.
E o sal tem que se misturar com a carne. If the salt is in the bottle, it is useless. Se o sal está apenas lá no vidro, não tem valor nenhum. Likewise, the people of God must mix up with the people E da mesma maneira, o povo de Deus tem que se misturar com o povo. and make the influence and maximum impact to the world and E nations. trazer uma influência e um impacto máximo nas pessoas e nas nações. Godly people should not be in the bottle or in the church. O povo de Deus não tem que estar dentro da garrafa ou dentro da igreja. We must transform the nation. Nós temos que transformar as nações. We love to see godly people transform Brazil. Nós temos que ver o povo de Deus transformar o Brasil. So Brazil can be the top 3 of the world. Para que o Brasil possa estar entre os 3 do mundo. Brazil can be the healthy country. Para que o Brasil seja um país saudável. No corruption. Não, para que a corrupção No. seja extirpada. No gangster. Para que não tenha gangsters lá. No drug. Para que não tenha drogas lá. Good governance of the government. Um governo bom que governa bem. All the cabinet are godly people. E todas as pessoas que estão em autoridade lá são pessoas boas e pessoas de Deus. We should not keep godly people just in the church. Nós não podemos manter o povo de Deus apenas dentro da igreja. We love to see some of godly people rise up into the nation Nós temos que ver o povo de Deus se levantar para as nações, to bless the nation, para abençoar as nações, transform the para nation, transformar as nações, like Joseph, como José, like Daniel. como Daniel. Some of our people should be visionary to be like that. O nosso povo tem que ter a visão de ser como esses irmãos. God created the world, Deus criou o mundo, but sometimes godly people just leave the world to the devil. mas muitas vezes o povo de Deus tem deixado o mundo para o diabo. Leave the world to the ungodly people Eles- to rule and reign. Eles deixam o mundo nas mãos do povo que não tem Deus para governar e dirigir. And where is godly people? E cadê o povo de Deus? They enjoy life in the church. Eles ficam só dançando na They igreja. run and then jump up and down in the Eles ficam church. pulando dentro da igreja e correndo. And then they go to the world. E aí eles vão para o mundo. They are under the rule and the reign of the ungodly people. Eles estão debaixo da autoridade do governo do povo que não conhece ao We Senhor. need to change Nós the precisamos mentality. mudar essa mentalidade. We need to change the mentality. Nós precisamos mudar essa We mentalidade. love to see our godly people sitting there. Nós temos que ver o nosso povo sentado lá, Create the godly law, criando leis que são santas, godly policy, polícias santas, and ban the abortion law. e para que eles possam banir o aborto para sempre. Ban abortion policy. Banir essas leis que adotam o aborto, e aprovam o aborto. That's why we love to see godly people sitting there in the parliament. Por isso que nós precisamos ver pessoas santas sentadas no parlamento. When the ungodly people propose the abortion law, E quando pessoas que não conhecem o Senhor propõem o aborto, godly people stand up. o povo de Deus se levanta No, it is sinful. e fala: não, isso é pecaminoso. This law is a sin. Essa lei é um pecado. Repent. Arrependa-se. Repent. Arrependa-se. All the members of the parliament need to be repent. Todos os membros desse parlamento têm que se arrepender. We should not give permission to this law. Nós não podemos permitir essa lei. Because abortion is a sin. Porque o aborto é um pecado. Do you agree with me? Você concorda comigo? Do you agree with me? Você concorda comigo? Corruption is a sin. Corruption is a sin. Corrupção é um pecado. So we need to clean up the country. Então nós precisamos limpar a nossa terra. In Brazil, in Thailand, in No America. Brasil, na Tailândia, aqui nos Estados Unidos da América. We love to see salt and light. Nós precisamos ver luz e sal nesse lugar. Amen and amen. Amém e amém. So that our next generation, Para que a nossa próxima geração, our children, para que as nossas crianças, os nossos filhos, grow up in the godly environment. possam crescer num ambiente santo, No drug, sem drogas, no gangster, sem gangues, no slum area, sem favelas, no poverty, sem pobreza, no poor people, sem pobres, no crime, sem criminal. crimes.
We love to see our children growing up in that kind of environment. É esse tipo de ambiente que nós queremos, é nesse tipo de ambiente que nós queremos ver os nossos filhos crescerem, serem criados. When we send them to school, Quando nós os enviamos para they as come back escolas, home by themselves safely. They come back home by themselves safely. muitas vezes eles voltam das escolas tristes. I love to see that. Eu gostaria de Oh, my ver, brother, I love to see that. eu gostaria de ver as escolas transformadas, Especially in Thailand. especialmente na Tailândia. I don't want to see, the demonstration Eu on não- the street. Eu não quero ver aquelas demonstrações nas ruas da I Tailândia. don't want to see the burning in the city of Bangkok last 3 months. Eu não quero ver o que eu vi nos últimos 3 meses na cidade de Bangkok, eles queimando as ruas, queimando os I lugares. love to see the nation transformation. Eu quero ver a minha nação transformada. I love to see our country become good. Eu quero ver o nosso país se tornar bom, Become peaceful. se tornar pacífico. Oh, I love to see that. E eu quero isso, eu quero ver isso. In our country, it happened like this for 7 years already. Sabe, no nosso país tem acontecido por 7 anos já. In the south of Thailand, Lá no sul da Tailândia, in 3 cities, em 3 cidades. there was a bombing every day. Todos os dias teve bombas estourando lá, explodindo lá. Can you imagine? Você pode imaginar isso? Godly people there send the children to the school and not so sure that their children come back home safely. O povo de Deus lá mandava os seus filhos para as escolas e eles não tinham certeza se os filhos voltariam para casa. This is the era of the terrorism. Tem uma... Terrorism. This is a time of the terrorism. Terror. Tem manifestações de terrorismo, ataques terrorismo, So we love to terroristas. see the world peacefully. Para que o que nós queremos é ver o mundo vivendo em paz. Your city, your nation. A sua nação, a sua cidade. Hallelujah. Aleluia. We love to see, the movie, the newspaper, the internet become clean. Nós queremos ver os filmes, a internet, os jornais limpos. We need godly people to change the world. Por isso nós precisamos, o povo de Deus, mudar o mundo. Do you agree with me? Você concorda comigo? Oh, we love to support some of your people in your congregation to be like that. Nós precisamos treinar o povo, o seu povo, o povo da sua congregação para ser assim. Hallelujah, Amém, hallelujah. aleluia. It can be done. Isso pode must be acontecer. done. Isso tem que It will be acontecer. done. E isso irá The key acontecer. is you. A chave é The você. key is the church. A chave é a igreja. And the church is the E a key. igreja é a chave. Hallelujah. Aleluia. The kingdom of God must be in our hearts. O reino de Deus tem que estar nos nossos corações. The kingdom of God must in the heart is your heart. O reino de Deus tem que estar reinando no seu coração. And the church of Jesus can grow unlimitedly. Para que a igreja de Deus possa crescer sem limites. You can be the leader over the leader. Você pode ser líder sobre os líderes. You can be the pastor over the pastor. Você pode ser um pastor sobre os pastores. When the kingdom of God is in your heart, Quando o reino de Deus está no seu coração, we have the kingdom spirit. nós temos o espírito do reino. Live for the kingdom. Viva para o reino. Live for the kingdom. Viva para o reino. We want to grow our life to become a part of the kingdom of Nós God. queremos crescer para nos tornarmos parte do reino de Deus. We are the members of 2 kingdoms. Nós somos membros de 2 reinos. Vertically. Verticalmente. We are the member of this world. Nós somos, We are the member of the kingdom of God. desculpe, nós somos membros do reino de Deus. And God is the king. E Deus é o rei. God is the king in the kingdom of God. Deus é o rei do reino de Deus. We enter the kingdom of God by conversion. Nós entramos no reino de Deus através da nossa salvação. Not only that, but also Mas não só isso. vertically we are the member of the kingdom. Verticalmente nós somos membros do reino de Deus. Horizontally Horizontalmente we are the member of this world. nós somos membros desse mundo. And God wants to use the kingdom of God people to influence the kingdom of this world. E Deus quer usar o reino dele, a influência do reino dele para influenciar esse mundo. And you are the key. E você é a chave para que isso aconteça. The church of Jesus is the hub of the kingdom of God.
A igreja de Jesus Cristo é a casa, é o reino de Deus, é a outra metade do reino de And Deus. the role of the church of Jesus E o papel da igreja de Jesus is to influence the whole world, é influenciar o mundo todo, the kingdom of this world. o reino desse mundo. Bring the world back to Jesus. Traga o mundo de volta a Jesus. Bring the Garden of Eden back to God. Traga o jardim do Éden de volta ao Senhor. God created Garden of Eden. Deus criou o jardim do Éden. And Garden of Eden represents the kingdom of this world. E o jardim do Éden representa o reino deste mundo. And put Adam and Eve to oversee. E colocou Adão e Eva Right? para olhar, para Adam cuidar. and Eve have the function to oversee the Garden of Eden. E a função de Adão e Eva era cultivar, era cuidar daquele jardim. But Adam and Eve failed. Mas Adão e Eva falharam. Disobey God. E eles desobedeceram ao That's Senhor. why there was no influence to the Garden of Eden. Por isso que não tinha influência mais no reino, lá no jardim do Éden. And give the Garden of Eden to the devil. E eles deram o jardim do Éden para o diabo. Am I right? Estou certo ou não? My theology is right. A minha teologia está certa? And nowadays the devil oversees the Garden of Eden. E agora Satanás, ele olha o jardim do Éden. The devil rule over the world Ele lidera, ele governa sobre o through mundo. ungodly people. Sobre o povo de Deus. But who created the Garden of Eden? Mas quem que criou o jardim do Éden? Our God. O nosso Deus que The criou. one in the most high place. Aquele que está no lugar mais God alto e created sublime. this world. Ele criou esse mundo. We cannot leave the world to the Nós devil. não podemos entregar esse mundo para o diabo. Bring the world back. Traga esse reino de Bring volta the para o world back to Senhor. Jesus. Traga o mundo de volta para Jesus. Bring the world back to the King of Kings. Traga o mundo de volta para o Rei dos Reis. To the Lord of Para Lords. aquele que é o Senhor dos To Senhores. the King of the Kingdom of Para God. aquele que é o Rei do reino de Deus. We cannot ignore the world. Nós não podemos ignorar o mundo. The Bible says God so loved the world. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo. Bring the world back to God. Traga o mundo de volta para o Senhor. This is the kingdom spirit. E esse é o espírito do reino. This is the kingdom concept. Esse é o conceito do reino. This is the kingdom understanding. Esse é o entendimento do reino. And the key is the church. E a chave é a igreja. And the church is the key. E a igreja é a chave. And you are the key E tonight. você é essa chave. God bless you. Que Deus te God abençoe. bless you. Que Deus te abençoe. Hallelujah. Aleluia. Tonight, Nessa noite, the Holy Spirit spoke to you, some of you here, o Espírito Santo falou para alguns aqui that you want to grow spiritually. que você precisa crescer espiritualmente. In the past, you wasted time. No passado, Some of you may play game with God. no passado, alguns de vocês desperdiçaram o seu tempo. Alguns apenas brincaram. Tonight is Com the o right Senhor. time. It's the right time. E nessa noite é o tempo That you want certo. to grow from now on, grow spiritually. Esse é um momento para que você tome uma decisão de crescer com o Senhor. And you are serious. Para que você seja sério com a You sua don't- relação, no you seu don't relacionamento. want to spend time, waste the time with the nonsense thing. Você não quer desperdiçar o seu tempo com as coisas que não têm valor. You want to be a part of the kingdom. Você quer ser parte desse You reino. want to expand, advance the kingdom Você of quer God. expandir, avançar esse reino de Deus. And you want to grow E você quer crescer. your life. first. Crescer na sua vida em primeiro lugar. Before grow the church, you grow your life. Antes de crescer a igreja, você cresce a sua vida. Grow your vision. Cresça a sua visão. Grow your passion. Cresça a sua paixão. Grow your character. O seu caráter. This is the right time. E esse é o tempo certo para que isso But don't aconteça. be, some of you may dedicate your life, you come out to the front, and we're going to pray for you. E se essa pessoa é você, e nessa noite você quer responder a esse apelo, e quer You want to fazer esse offer your compromisso. life. You want to offer your life to the Lord that, yes, Lord, we want to grow now. Você quer oferecer a sua vida ao Senhor, para que haja crescimento na sua vida, para a honra e glória dele. If the Lord speak to you, please feel free to come out to the front. Se o Senhor falou com você, por favor, And you speak to the Nelson. Lord meaningfully. por favor, venha à frente You nesse speak lugar. to the Lord. E você fale com o Senhor. Lord, here am I. Senhor, aqui estou eu. I want to grow spiritually. Senhor, eu quero crescer espiritualmente. I want to grow up. I don't want to waste the time. Senhor, eu não quero perder, desperdiçar o meu tempo. Eu quero I want crescer. to change the future.
Eu quero mudar o meu futuro. I want to be the maximum impact. Eu quero gerar um impacto máximo nesse mundo. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Grow in faith. Grow in trust. Speak to Him. Speak to Crescer the em fé, crescer em confiança. Fale com o Senhor. Levante a sua voz. Fale com o Senhor nessa hora. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, said Allah Baba Bashanda Yandi. Oh, yes, said Allah Baba Baba Yandi. Oh Lord, some of us lack of faith and trust in You. Ô Senhor, alguns de nós temos uma fé pequena, uma confiança pequena no Senhor. Tonight we come back to You. Nessa noite nós voltamos ao Senhor. We want to grow in hope, faith, and love. Nós queremos crescer em esperança, fé, em amor. We want to wholeheartedly trust in You. Nós queremos confiar no Senhor de todo o nosso Oh Lord, we coração. want to grow our Christian life. Nós queremos aumentar, crescer na We nossa want- vida We espiritual. want to grow our character. Nós queremos crescer no nosso caráter. Oh Lord, in Jesus' name. Oh Deus, em nome de Touch your Jesus, people. toque o teu Change povo, your people. Touch your transforma o teu people. povo. Oh, yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Touch your people. Toca o Touch teu your povo, people, toca o Lord. teu povo. Hallelujah, Lord. We don't want to leave this congregation untouched. Pai, nós não queremos sair desse lugar nessa noite sem o teu Come toque. and move our hearts. Mova os nossos corações. Come and enlarge our hearts. Cama e venha e alargue os nossos corações. Enlarge our faith. Alargue a nossa fé. Enlarge our character. Alargue o nosso caráter. Enlarge our attitude. Alargue a nossa atitude. Oh Lord, tonight we don't want to be the same person. Ô Senhor, a partir de hoje nós não seremos mais os mesmos. Holy Spirit comes and take your place. Touch Ô your people. Espírito Santo, vem e tome o teu lugar. Toque o teu povo, Change your Senhor. people. Mude o seu povo. Help them grow. Transforme-os, ajude-os a crescer. We don't want to be the Chinese person. Nós não queremos ser, Senhor amado, a mesma pessoa. We don't want to be the Chinese person. We want to become more mature. Nós não queremos ser uma criança como uma criança apenas. Nós queremos amadurecer a partir de hoje. Nós queremos amadurecer. In thinking, in behavior, in speaking. Livra-nos da infantilidade no pensamento, falando, Pai amado, no que nós sentimos. Become more mature in ministry. Senhor, nós queremos nos tornar maduros em ministério. Become more mature in handle things. Nós queremos nos tornar maduros em como administrar as coisas. Become more mature as a husband and wife. Nós queremos nos tornar mais maduros como maridos e mulheres. Lord, help us to grow Esposas, up. ajude-nos a Help crescer. us to grow up. Ajude-nos a crescer em nome de Jesus. Hallelujah. Lord, we pray for commitment. Senhor, nós oramos por compromisso. Lord, give us the full commitment. Senhor, nós entregamos o nosso compromisso Commitment total. to the church. Compromisso à igreja. Commitment to Jesus. Compromisso com Jesus. Commitment to your vision. Compromisso com a sua visão. Commitment to the leaders. Compromisso com os líderes. Oh Lord, we want to grow in the commitment in the name of Nós queremos crescer em compromisso em nome de Jesus. Amen, amen, Lord. Hallelujah. Hallelujah. I would like invite all the pastors to lay hand. All the people here, you feel free to lay hand on them. Gostaria de pedir a todos os pastores para passarem pão nas mãos e orando pelos nossos irmãos e irmãs. Os pastores nos ajudem a orar. Hallelujah, Lord, touch them, change them, transform Toca, them. transforma, Senhor. In Jesus' name. Em nome de In Jesus. Jesus' name, Em nome de Lord. Jesus. Em Hallelujah, nome de hallelujah. Jesus. Oh Lord, hallelujah. Touch in the name of Toca em Jesus. nome de Jesus. Change them. Muda, Senhor. Hallelujah, Lord, to grow up. Para Grow up crescer. in the name Para of crescer Jesus. em Grow. nome de Jesus. Touch and grow in the name of Jesus. Grow up Crescimento em nome de spiritually. Jesus. Grow. Crescimento em Grow nome up de in the Jesus. name of Jesus. Crescimento em Hallelujah. nome de Jesus. Oh Lord, touch this multitude. Touch them. Toca essa multidão, Senhor. Yes, amen, amen, amen. Hallelujah, Lord, touch every single people. Touch every single one of them, Lord. Hallelujah, hallelujah. Change them,
Hallelujah. Muda-o, Senhor. Their perception, their understanding. Muda a percepção e o entendimento deles. Oh Lord, touch their heart, their head, Toca o their hand. coração, toca a mente, toca as mãos em nome de Jesus. Hallelujah. Oh, they're going to be the new creation. Eles serão essa nova criatura. They're going to be the new man, new Eles serão person. esse novo homem, essa nova They're going to pessoa, be the new person in Christ. essa nova pessoa em Cristo. New husband, Novo marido, new wife, uma nova esposa, new leaders, um novo líder, new man of God, novos homens de Deus, new persons. novas pessoas. Oh, hallelujah. New man and woman, hallelujah. Novo homem e nova mulher em nome de Jesus. Give them the new creation here. Oh, Senhor amado, dê-nos o poder da nova criação. Hallelujah, hallelujah. Esperamos o poder da nova criação. Hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Right now, I would like to invite all the pastors come up here Gostaria de convidar todos os pastores para so that I subirem can aqui, bless you, pray for you, para que eu possa orar por você all the e te pastors. abençoar. Todos os pastores. Yes, and the rest of people can keep praying. Você que está, fique no seu lugar e continue a I orar. just pray for them few minutes only. Eu vou orar por eles alguns momentos apenas. Hallelujah, hallelujah. Yes, Sadalabashinda Badayande. Hallelujah, hallelujah. Yes, amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. If you don't mind, I pray for you. Hallelujah. Eu vou orar por vocês. Yes, Sadalabashinda Badayande. Father God, Pai, Deus Pai, make them a pastor over a pastor. faça deles pastores sobre pastores, Leader over leader. líderes sobre líderes. Not ordinary pastor. Não somente pastores, Not ordinary leader. não líderes comuns ou pastores comuns, But super pastor. mas in the name of super Jesus. pastores em nome de Anoint them, Jesus. Lord. In the name of Unge Jesus. o Anoint Senhor, them, Lord. unge o Senhor em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Pastor over pastor. Pastores sobre Oh pastores. Lord, I impart the mission spirit over them. Senhor, eu libero e compartilho esse espírito missionário sobre a vida deles, sobre a liderança deles. Que o fogo do Senhor seja sobre eles em nome de Jesus. Aleluia. Oh Lord, anoint them. Unge o Senhor, unge-os, toque o Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toque-os em nome de Jesus. Fogo. Solve o fogo do Senhor no coração deles. Que eles sejam pastores sobre pastores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toque o Senhor. Unge o Senhor. Unge o Senhor. Lord, hallelujah. Enlarge their hearts. Alargue o coração deles. Enlarge their vision. Alargue a visão deles. Enlarge their vision. Alargue a visão deles, Senhor. Enlarge their heart, their anointing in the name Oh, of Senhor amado, Jesus. expanda o coração e a Fire visão in deles. preaching. Fogo em In pregação, church hein? planting. Fogo para plantar igrejas. Hallelujah. Aleluia. Pastor over pastor. Pastores sobre pastores. Em nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Oh Lord, help them. Oh, Senhor, ajude-os. Anoint them, Lord. Oh, unge-os, Oh, Senhor. in the name of Jesus. Unge-os em nome de Jesus. They will not be the same. Eles nunca mais serão os mesmos. From now on, they will make a difference. Oh, a partir de hoje eles serão diferentes. Maximum impact. Eu declaro um impacto máximo. Unlimitedly. Oh, Deus amado, sem limites. No limit. Sem limites. No limit. Dizemos não aos limites. Give them the breakthrough. Oh, Senhor, dê a eles o romper. Breakthrough. Romper. In the ministry. No ministério. Breakthrough. Romper. Protect them. Protejam-o, Senhor. Enlarge their faith. E aumente-os a fé. Enlarge their gifting. Aumente os dons. Enlarge their vision. Aumente a visão, Senhor. Give them the new season. Dê a eles, Senhor amado, um novo tempo. Give them the overcoming
vencedores. Give them the great future. Oh Senhor, um grande futuro. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. New season is coming. Um novo tempo chegou. Um novo tempo chegou. In the name of Jesus. I Em pray. nome de Jesus. The Holy Spirit O Espírito Santo gave me a word for this movement. me deu uma palavra para esse movimento de igreja. Divine International. Na Divine International. The word is, A palavra é: the new season is coming. um novo tempo chegou. The new season is coming. Um novo tempo chegou. It's gonna be a great season. Será um tempo grandioso e A glorioso. new chapter. Será um novo capítulo. A new book. Será um novo livro. A new dimension of the ministry. Uma nova dimensão de ministério. A new future. Um novo futuro. And it will not be the same. E nunca mais vocês serão os mesmos. Em nome de Jesus. And this year is historical year. E esse ano é um ano histórico na vida de vocês. For the future. Para o futuro. Because the new season is coming. Porque esse tempo novo, esse novo tempo já está chegando. God bless you. Deus te abençoe. Amen. Amém. Amen. Amém. Hallelujah. Worship